que neste momento Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo Boa noite, estará contigo. sejam bem-vindos. Deus os abençoe neste culto, no meditar da sua palavra. Deus seja em nossa vida a certeza de que temos uma direção para seguir, que é o próprio Cristo, baseado na sua palavra, para que assim Ele nos conceda vida plena aqui e na eternidade. Nós vamos iniciar cantando o hino Como é Bonito o Senhor, hino 141. Os hinos serão projetados, mas nos inários Louvai ao Senhor é o hino 141. Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acolher.
irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus, Fazemos invocação. Em nome do Pai, o nosso Criador, e que com amor nos mantém, dando tudo o que precisamos para a vida e o sustento. Em nome do Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por amor a nós deu a sua vida na cruz, ressuscitou e nos dá perdão dos pecados e salvação eterna. Em nome do Espírito Santo, que por amor a nós vem por meio da palavra, do batismo e da Santa Ceia, para nos dar e manter a fé em Cristo Jesus, nos dar também vida santificada. Em teu nome nos reunimos aqui como teu povo, para ouvir a tua palavra, receber o teu perdão e orientação em nossa vida. Em teu nome, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Vamos confessar os nossos pecados e vamos nos preparar cantando o hino Tem Compaixão de Mim, Senhor. Confessar os nossos pecados, e já fizemos isso outra vez, em outro momento. Nós vamos ter um tempo, um minuto talvez, um pouco menos, para poder falar com Deus em oração, abrindo o nosso coração em silêncio e confessar aquilo que pesa em nossa vida, confessar os nossos pecados a Deus, reconhecer que somos pecadores, pedindo perdão. E aí depois desse primeiro tempo em silêncio, que cada um faz a sua confissão de pecados, farei uma oração e assim confessaremos os nossos pecados a Deus.
Os convido a ficar em pé. Fazemos confissão dos nossos pecados. Querido e bondoso Deus, diante de Ti nos colocamos humildemente e também, de certa forma, envergonhados, confessando que somos pecadores, que temos nos desviado do Teu caminho, dos Teus mandamentos, da Tua palavra. Temos seguido muitas vezes aquilo que queremos e que desejamos. Querido Pai Celestial, pecamos contra Ti por pensamentos, palavras e ações, e por omissões. E sabemos que, por meio da Tua palavra, merecemos o Teu justo castigo aqui nesta vida, mas também, principalmente, a condenação eterna. Também sabemos pela Tua palavra, pela Escritura Sagrada, a promessa de perdão que o Senhor nos concede e nos dá por meio do Teu Filho Jesus. O Teu Filho Jesus que na cruz, por amor a nós, sacrificou a Sua vida para nos dar o perdão dos pecados. Por isso, nos colocamos diante de Ti humildemente e imploramos: perdoa os nossos pecados, por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Esta oração que você fez de confissão de pecados, e esta oração que fiz em nome da congregação, é também a tua oração. Você se reconhece pecador, estás arrependido dos teus pecados, crês em Jesus Cristo, que por meio da sua morte na cruz, nos dá o perdão? Se é, então diga sim. Conforme esta tua confissão, por ordem do meu Senhor Jesus Cristo, e em seu nome, anuncio o perdão declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Perdoados dos nossos pecados, nos alegramos. É a alegria da salvação. E agora também começamos a conversar com Deus por meio da sua palavra, ouvindo a sua orientação para caminharmos, para seguirmos conforme a sua vontade, as suas orientações. E o salmo que nós vamos inicialmente meditar é o Salmo 146. Faremos a leitura de forma alternada. O pastor faz a leitura de um versículo e a congregação responde com outro. Salmo 146. Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A minha vida louvarei ao meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponha a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda de Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus.
o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram na nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. E aqui a leitura do Salmo. Cantaremos o próximo hino anunciado. A leitura bíblica do capítulo 2, versículos 1 a 10, é bem no finalzinho da Bíblia. Se começar a folhear de trás para frente, é mais fácil de achar. A Bíblia que nós temos aqui na igreja é o Salmo, é na página 189. O Leandro vai fazer a leitura deste texto de primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. A pedra viva e a nação dedicada a Deus. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem bem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também
como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Muito obrigado, Leandro. É aqui a leitura. Nós vamos cantar o próximo hino, que fala da palavra de Deus. Também é uma bonita oração. Pedimos para Deus nos dar palavras, nos dar o seu pensamento. Cantamos então este hino.
A leitura do Evangelho registrada em João capítulo 14, versículos 1 a 14, página 90 do Novo Testamento. Convido-os para levantarem e, assim, em reverência, ouvirmos as palavras de Jesus no Santo Evangelho de João 14, 1 a 14, palavra do Senhor que diz: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé respondeu: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês já o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creio no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. E aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar a nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantaremos o hino Ninguém Nos Amou como Filho de Deus.
Senhor, como nunca ninguém nos deu tanto amor. Vamos todos também adorar e amar sem cessar. Deus nos abençoe. Quando meditamos, principalmente com base no texto de João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O Espírito Santo nos mantenha alertas, nos dê um entendimento e também nos faça ter a fé e viver estas palavras e este ensinamento na nossa vida diária. Em nome de Cristo, amém. Jesus, como diz o texto, é o caminho. Como diria um professor do seminário, é o escândalo da particularidade. Tem tantos caminhos, muitos caminhos que levam para tantos lugares, para diversos lugares. Para lugares bons, lugares ruins, lugares perigosos, lugares seguros. Existem caminhos para tudo que é lugar, mas apenas um único caminho que leva ao céu. E este é Jesus Cristo. E querendo dar ênfase nesse primeiro momento a esta palavra, que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Por onde andam os nossos pés? Nem sempre eu vou a pé, às vezes eu vou de carro, vou de moto, vou de trem, sei lá. Mas ainda assim é um caminho. Para onde andamos? Às vezes, literalmente, estamos caminhando meio perdidos, sem rumo, sem saber aonde ir, sem objetivo, meio desnorteado, meio confuso. Isso pode acontecer, porque realmente nos perdemos. Temos que talvez buscar um GPS, buscar lá. Hoje em dia temos uma facilidade muito grande, mas antigamente tinha que pegar uma bússola, uma referência, um mapa, pedir informação, até nos acharmos novamente e seguirmos o caminho certo até o destino onde desejamos. O caminho na nossa vida, para nos orientar quando estamos perdidos, devido a momentos que passamos que nos deixam sem saber para onde ir. Temos orientações, e esta orientação vem da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos direciona o caminho certo. É como um mapa, é como uma bússola, é como um GPS, é como a informação correta que nos indica o caminho que leva para o céu, que leva para Deus. É o único caminho, não tem outro, não tem atalhos, não tem um jeitinho. E às vezes esse caminho não é fácil, às vezes ele é difícil, é pedregoso, é esburacado, é cheio de alternativas, às vezes até mais fáceis, onde que pensamos que não vamos sofrer tanto, ou que é mais bonito, enfim.
Mas uma coisa é certa, nessa caminhada que temos em nossa vida, que eu e você que já somos batizados, quando fomos levados à pia batismal, recebemos a fé em Jesus, e esta fé nos acompanha. Nós não caminhamos sozinhos. Às vezes até pensamos que estamos andando sozinhos. Às vezes, porque nós vamos falar daqui a pouco da verdade, nos afastamos da verdade, da palavra de Deus, acabamos nos afastando também de Jesus, e deixamos de caminhar ao lado dele. Ele quer andar ao nosso lado, ele sempre quer, mas acabamos nos afastando da sua palavra verdadeira, e assim achamos que é melhor andar sozinho. Mas Deus, por meio da sua orientação na Escritura Sagrada, através da sua palavra, Ele quer nos mostrar o caminho certo, quer caminhar conosco, quer andar ao nosso lado e nos guiar, como diz o versículo, até a vida eterna. Então repetimos aqui, Jesus é o caminho. Tem muitos caminhos, até alguns atalhos, às vezes alguns caminhos mais fáceis, mas apenas tem um único caminho que leva ao céu, e este é Jesus Cristo. Também ouvimos antes que Jesus é a verdade, e a figura que está ali não é por acaso, ela está de propósito. Ela nos traz a referência da verdade da palavra de Deus. E até pegando aqui um pouco do texto que o Leandro leu, a leitura da epístola de Pedro, que fala para sermos que nem criancinhas pequenas, que desejam o puro leite materno. Então as criancinhas recebem ali, sei lá, primeiro ano, até mais, conforme diz os médicos, que os primeiros 6 meses não precisa de nada mais, é só o leite materno. Então sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e serem salvos. Pois como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Jesus Cristo é a verdade, e esta verdade é revelada a cada um de nós por meio da sua Escritura, por meio da sua palavra. Agora, por exemplo, quando nós lemos durante o culto a Escritura Sagrada e agora estamos meditando nela, Cristo vai tornando cada vez mais sólida esta mensagem, esta verdade em nossa vida, vai nos nutrindo, vai nos alimentando. Sempre lembro de um amigo, eu já contei essa história aqui em outro momento. O meu amigo ele era filho de um dono de boteco, é do interior assim, sabe? Tem um balcão, então o pessoal vai lá pedir. E ele era pequeno, assim, era criança, e vivia ali dentro do boteco. E comia e bebia tudo que tinha ali dentro, Comia bala, comia salgadinho, comia refrigerante, Bala, chiclete, chocolate, refrigerante, salgadinho. Só coisa boa, Ele ficou ruim. Teve que ser internado. Ficou alguns dias internado para fazer uma desintoxicação alimentar. E aí descobriram que ele só comia porcaria, Não comia mais nada. Os alimentos que ele recebia ou que ele pegava lá naquele bar do pai dele lhe fizeram muito mal para a saúde. E às vezes nós queremos fundamentar a verdade da nossa vida e nos nutrir com, literalmente falando, porcarias, coisas ruins que não fazem bem para nós. É comprovado, que tanto salgadinho, muitos doces, chocolate, refrigerante não fazem bem para a saúde.
A gente até pode de vez em quando abrir uma exceção, né, e provar e comer essas coisas, mas vai no nutricionista. Ou é só perguntar para nossa avó, para nossa mãe, né? E a gente descobre com o tempo que verdura, legume, feijão, arroz, proteína, carne, né? Isso faz bem para a saúde. Tudo com moderação, é claro. Mas parece que é tentador, né? De vez em quando comer um chocolate, tomar um refrigerante, né? Comer um salgadinho. É bom, né? Assim, às vezes, infelizmente, parece que a gente deixa de lado aquele que é o puro alimento espiritual da palavra de Deus. E até se deixa levar e quer se alimentar de outras verdades que não são verdades que possam ser uma boa sustentação, um bom alicerce para nós. E aí, usando o próprio exemplo aqui da primeira carta de Pedro, que foi lido pelo Leandro hoje no culto, fala que Jesus é a rocha, a pedra principal, que os construtores rejeitaram. Ela foi jogada para fora da cidade e ali a sacrificaram. Jesus Cristo é a pedra principal da construção, e ela não pode ficar de fora da nossa vida. Temos que alicerçar a nossa vida sobre Jesus Cristo. E assim, né, essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. E aí ele alerta, né? E para aqueles que não creem, ela é uma pedra de tropeço, porque não acreditaram na mensagem de Deus. Então Cristo é a verdade na qual estamos fundamentados. Inclusive, lembro que o nosso lema da igreja, né, diz que somos edificados em Cristo, estamos sobre Ele. E aí, vejam só que interessante, quando vierem, lembrando aquela parábola de Jesus em Mateus capítulo 7, do homem sábio que ouviu a palavra de Deus e praticou ela, colocou em prática na sua vida, ele é um homem sábio, é uma pessoa sábia. E aí é como uma pessoa que construiu a casa sobre a rocha, veio a tempestade, veio a chuva, veio a enchente, vieram os ventos, e a casa ali permaneceu firme. Diferente daquele que ouviu a palavra de Deus, mas não creu, não praticou, não viveu aquela palavra. É um homem sem juízo, uma pessoa tola, que constrói a casa sobre a areia. Aí vem a chuva e ela não permanece, ela cai. Assim, vindo os problemas, as tempestades, as dificuldades na nossa vida, e nós as temos a cada dia, a cada semana. Às vezes elas dão uma trégua, né? Mas nós vivemos em aflição. São as enchentes, as tempestades que vêm. E se estamos fundamentados sobre Cristo, a verdade sólida, firme, a rocha, estamos bem nutridos nesta palavra, a palavra da verdade, vamos permanecer em pé, não porque nós somos fortes, mas porque Cristo nos sustém, nos mantém, é a nossa rocha. E por fim, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para falar de vida, antes é importante lembrar do antônimo, do oposto da vida, que é a morte. Morte que traz tanta desgraça, tanta tristeza, tanta dor ao nosso coração. E tudo começou lá com a desobediência de Adão e Eva. Se comerem do fruto desta árvore, certamente morrerão. Foi este o mandamento que Jesus deu. Desobedeceram, pecaram, e tudo mudou. A morte surgiu. E quando se fala em morte, morte é quando, e esse é o entendimento que muitos têm, é quando o coração para de bater, a gente para de respirar e o corpo volta a ser pó.
porque do pó da terra ele foi criado, né? O primeiro homem. E será que é só isso? Quando fala lá sobre a morte, é muito mais amplo, não é só a morte física. Com o pecado vem a morte para sempre, a morte eterna, morte sem fim, ou uma eternidade de sofrimento, como Jesus fala nos evangelhos. E vejam bem que nós nos preocupamos muito com esta vida aqui, queremos inclusive alongar ela, nos cuidamos, queremos nos preservar, fazemos de tudo. Mas quanto à vida que dura para sempre, a vida eterna, devemos também refletir e nos preocupar com isso. É algo muito sério, que influencia não por alguns 80 anos mais ou menos, mas por uma eternidade, que às vezes nós não temos dimensão e compreensão do que é. E aí então, tendo o entendimento do que é a morte, podemos ter a completa compreensão daquilo que é a vida. E Jesus é a vida, Jesus é a fonte da vida, inclusive para todos nós. Por meio da sua morte, olha só, vou repetir, por meio da sua morte na cruz, Jesus experimentou a morte, deu a sua vida em nosso lugar. Mas, lembrando que estamos no período de Páscoa ainda, ouvindo os ecos da Sexta-feira Santa, mas principalmente da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo, Ele venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós também temos a vitória. Ele venceu em nosso lugar e nos dá a vida, vida em abundância, nesta vida terrena inclusive, onde quando estamos espiritualmente mortos, sem a fé, ou apáticos nesta fé, meio mornos, o Espírito de Deus quer nos trazer a vida espiritual, uma vida com Deus. Ele quer andar conosco, Ele é o caminho, Ele quer nos nutrir, nos dar uma base firme, um novo sentido, porque Ele é a verdade. Jesus é a vida, Ele venceu a vida, ou melhor, Ele venceu a morte e nos dá a vida para sempre, a vida eterna. E Ele nos dá essa vida por amor, dá de graça. É redundante isso, dá de graça, né? Mas é bem isso, é um presente que Deus nos dá, a vida sem fim, a vida eterna. Ainda falando sobre a vida terrena, aqui no texto que nós ouvimos hoje na epístola, lida pelo Leandro, ele diz assim, para mostrarmos que esta vida já pertence a nós, a vida verdadeira que Cristo nos dá. Diz assim, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vocês são raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele, a Deus. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão, podemos dizer da morte, para a sua maravilhosa luz, ou seja, para a vida eterna. Vejam que maravilha, Cristo é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Que assim esteja aí dentro do nosso coração, da nossa mente, e que possamos viver isso de fato,
em nosso dia a dia. Que Deus assim nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos trazer as nossas ofertas de gratidão, como fazemos de costume, trazemos aqui à frente. Enquanto isso, nós ouvimos uma canção. Deus meu Senhor, hoje venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons. Em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor. Nós vamos fazer oração, e na oração vamos incluir alguns pedidos. Vamos orar pela dona Herotilde Gomes. Também vamos orar pelo seu Elberto Bauer. Deixa eu achar aqui a página correta. E também quero incluir na oração, amanhã nós teremos aqui na congregação São Lucas o congresso das mulheres, das servas aqui do nosso distrito. Então quero pedir também para que Deus abençoe este evento. Também lembraremos os aniversariantes desta semana que se passou. No dia 1º de maio esteve de aniversário o Gilberto da Rosa e a Kelly Becker. E no dia 2, o Evandro Fagundes. No dia 3, o Ervino Ross. No dia 4, a Susana Vazen. No dia 5, Ademir Schlosser, Katrine Heinheimer, Lia Beckenbach, Luana Ren e Tanise Bocorne. No dia 7, a Adriana Oliveira Silva, Ana Cláudia Schilling e Geni Hartmann. São os aniversariantes então desta semana. Aqueles que puderem e quiserem ficar em pé, convido-os a assim falarmos com Deus em oração. Ó Pai Celestial, muito obrigado por estares conosco diariamente e nos abençoar de formas que nem percebemos. E às vezes, infelizmente, não reconhecemos. Portanto, queremos primeiramente te louvar e te agradecer, reconhecendo que o Senhor nos abençoa ricamente a todo instante, nos dando o dom da vida, dando saúde, colocando pessoas queridas ao nosso redor, os familiares e amigos,
nos dando o sustento, nos dando aquilo que precisamos para a nossa vida. Mas principalmente o Senhor nos dá o teu Filho Jesus. Nos dá por meio dele perdão dos pecados e salvação eterna. E esse Senhor Jesus que anda ao nosso lado, que é o nosso caminho, e nos conduz por meio da fé à vida eterna. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que concedes aos aniversariantes. Derrama ricas bênçãos em suas vidas, como também aos seus familiares. Cuida também, querido amado Pai Celestial, da dona Erotilde, do seu Alberto e de todos que estão doentes, que estão enfermos, e restaura-lhes a saúde. Também fortalece-lhes a fé diante destas provações, tanto dos que estão enfermos, que estão doentes, como dos seus familiares, que passam por esta aflição juntos. Querido Senhor, esteja também com os enlutados, os que lembram com saudade dos seus queridos que já faleceram. Também derrama bênçãos em cada lar, principalmente onde há divisões, problemas, principalmente problemas nos relacionamentos. Que a tua palavra seja uma luz e também conselheira para resolver estas situações. Que possa também o perdão ser praticado entre todos os que estão com problemas de relacionamentos. Abençoa o Congresso Distrital das Servas do Vale do Rio dos Sinos, que vai acontecer amanhã, aqui na Congregação São Lucas, durante todo o dia. Abençoa o deslocamento das servas, toda a programação, também que os preparativos durante a semana aqui na congregação, também no dia de hoje, todos eles possam dar certos, que o Senhor abençoe e tudo funcione conforme o planejado. Que tenhamos também uma excelente palestra, um culto, e que a tua palavra seja assim fortalecida na vida de cada um dos participantes. Senhor nosso Deus, em tuas mãos entregamos nossa vida. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim fala Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Este seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Façam isso em memória minha. Semelhantemente, também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei. Isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Amém. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. O Leandro vai me auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Nós vamos fazer como de costume, vindo aqui pelo centro,
começando pelo meu lado direito, depois o lado esquerdo. Começa da frente para os fundos, depois dos fundos para a frente. E aí volta pela sua lateral. Venham, porque tudo está pronto. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças dou, graças dou, graças dou.
pé e agradecemos a Deus. Obrigado, querido Pai Celestial, pela palavra que ouvimos, por Tua palavra que ouvimos, pela Santa Ceia que recebemos. E assim também recebemos o perdão dos pecados, o fortalecimento na fé para a vida eterna. E que este também aumente nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Em nome de Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?